Então, turma, como a gente falou anteriormente, né, o sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso central, ele divide-se em encéfalo e medula espinhal, ou medula espinal, né? Antigamente a gente falava muito sobre medula espinhal, só que agora esse termo mudou para espinal, tá? Mas não quer dizer que espinhal a gente esteja falando de uma forma errada, não. Então a gente pode falar espinhal ou espinal. E o sistema nervoso periférico, ele se subdivide em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo, tá? E ele tem uma subdivisão aí, o sistema nervoso autônomo. Ele se divide em parasimpático e simpático, tá? Então, acompanhando aqui o slide de vocês, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o encéfalo. O encéfalo é uma parte, né, do sistema nervoso que ele está situada dentro da caixa craniana e ele preenche a parte superior aí da nossa cabeça, que tem a função de controlar todas as atividades do nosso corpo, tá? Com percepção do mundo exterior, os movimentos do corpo, o funcionamento do organismo, permite pensar, lembrar, a gente ter as sensações, né? Ter a recordação também aí faz parte aí do nosso encéfalo. A gente tem uma quantidade muito grande de neurônios, né, que faz aí a conexão entre aí, né, as informações, tá? E o encéfalo é composto por três partes aí importantes, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Tá? Aqui na imagem ela nos mostra, né, as diferentes partes aí do nosso encéfalo, que é o hipotálamo, tálamo, cérebro, cerebelo, ponte, mesencéfalo e o bulbo aí também. Sendo que tem uma parte que é bastante principal, né, que é o telencéfalo, que ele constitui a maior parte aí, né, do nosso sistema nervoso central. Isso localiza-se dentro da caixa craniana e ele ocupa mais ou menos aí quarto, quinto, né, uma parte muito grande aí do nosso encéfalo. Ele tem um peso aí mais ou menos aí de 1 quilo, às vezes passa um pouquinho mais de 1 quilo. Tem o formato ovoide e se divide, né, em duas partes simétricas, que a gente fala que são os hemisférios cerebrais, tá? Lá na frente a gente vai lá falar sobre essas duas divisões aí. E unidos entre si por uma ponte de substância, né, branca, que a gente fala que é o corpo caloso, tá? Aqui na imagem nos mostra, né, a gente tem como identificar aqui, né, o encéfalo. O cérebro, a superfície do cérebro, ela é irregular, né, que é o cérebro, e ele é uma parte toda de saliências e depressões, né, como se fosse aquelas minhoquinhas. Essas minhoquinhas aí, né, que a gente fala, é o nosso cérebro. E eles são divididos em lóbulos, tá? Que é o nosso cérebro total. É dividido em lóbulos frontal, né, de acordo com os ossos do nosso crânio, tá? Frontal, parietal, temporal, occipital e são delimitados por umas cisuras, tá? Que a gente fala aí também, tá? Aí no cérebro, a disposição da substância branca e cinzenta é semelhada a cerebelo. Isto é, a substância branca, né, ou medular é a central e a cinzentada ou periférica constitui-se o corte, né, cerebral, que é a parte externa do cérebro. Tá? A gente tem aí, consegue visualizar duas partes aí, né, do nosso cérebro, que é a parte branca, substância branca, e uma substância cinzentada aí também. O cérebro, né, como eu já falei, que tem a função de controlar tudo o que a gente faz no nosso corpo, né, de processar as informações, de enviar as mensagens para os músculos e órgãos, né, visando sobre o que fazer, o que eu devo fazer naquele momento que eu recebo aquela determinada informação. E cada, né, parte do nosso cérebro, né, cada saliência que tem ali está relacionada a algum tipo de função, tá? Aqui na imagem aqui do slide, ele me mostra que cada parte do corpo, ele é responsável por determinado movimento, vamos dizer, movimento voluntário, desenvolvimento de habilidade motora, compreensão, sensação, responsável por visão. Por isso que a gente sabe, né, que se de repente a pessoa ela tem algum tipo de lesão, algum tipo de
de tumor, né, algo relacionado ao nosso cérebro, vai depender do comprometimento ali, né, daquela determinada região. Se eu tenho um comprometimento, né, na região ali onde compromete a questão da visão, então essa pessoa, você tem um tumor ali, né, naquela região da visão, então aquela pessoa, ela vai estar com comprometimento na visão. Então ela vai estar com déficit aí na visão, ou então na memória, porque cada parte ali do nosso cérebro, ele tem uma visão, ele tem uma função, tá? Então, como eu falei para vocês, o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, né? Hemisférios cerebrais, que é o do lado direito e do lado esquerdo também, tá? Cada um ele recebe uma informação diferente. O lado direito do nosso cérebro, ele recebe a informação e controla o nosso lado esquerdo. O nosso lado esquerdo do cérebro, ele controla a informação e recebe a informação do lado oposto. Então, o cérebro do lado direito faz os movimentos e recebe as informações do lado esquerdo e vice-versa aí também, tá? Então, por isso que a gente fala sempre quando o paciente ele tem algum comprometimento, se ele tem principalmente o AVC, né? E o AVC é comprometido na imagem que não mostra do cérebro do lado direito, esse paciente ele vai ser comprometido, né? A parte esquerda do seu corpo, porque se o lado direito ele compromete o lado esquerdo compromete o lado direito, e sempre aí, né, onde tiver essa lesão, ele vai comprometer o lado inverso do corpo aí, tá? Aqui, ó. O hemisfério, né, tanto direito quanto esquerdo, cerebral, ele tem uma fissura, e a gente chama essa fissura de fissura longitudinal, que separa o hemisfério direito do hemisfério esquerdo aí também, tá bom?